O nosso papo de especialista de hoje está recebendo o psicólogo Luan Santana, que ele vai falar sobre seja uma pessoa mais corajosa e aprenda a lidar melhor com seus medos. Esse foi um tema escolhido por vocês, internautas do euclidesdacunha.com, na enquete do Instagram. E agora o Luan vai falar um pouco mais pra gente sobre esse tema. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Vamos lá. Pessoa corajosa. Eu acho que todo mundo, em algum ponto, vai ter que enfrentar um medo para poder se descobrir. Tem gente que tem medo de se desapegar da família, tem gente que tem medo de perder a vida, tem gente que tem medo de desagradar os outros, tem gente que tem medo de um monte de coisa, enfim, existem várias fobias sobre isso. E eu acredito que o medo é um grande empecilho, um grande obstáculo para a gente se conhecer e se descobrir como pessoa, como indivíduo autossuficiente. E por que muitas vezes a gente tem medo? O medo, claro, pessoal, assim como a ansiedade, a tristeza, a raiva, é essencial para que a gente, por exemplo, tenha uma atitude prudente, para que a gente, por exemplo, repense algumas coisas de fazer, pense nas consequências, para que a gente avalie a situação como deveria avaliar. A questão é quando a gente se prende demais a esse medo. E quando isso acontece, eu paraliso. Geralmente, quando algo nos assusta, temos duas opções: ou a gente corre ou a gente luta. Tem gente que vive lutando como se tudo fosse realmente um inimigo, então ela está sempre se defendendo, ela está sempre se escondendo ou tentando revidar alguma coisa que não existe. São aquelas pessoas muito temperamental, que não suporta que alguém fale alguma coisa com ela, por exemplo. Então elas são muito desconfiadas também. Então elas sempre levam tudo para o lado mais extremo possível, porque no fundo, ela acha que tem que lutar contra ela e o mundo. Contra ela e todo mundo, na verdade. E há muito medo nisso, entendeu? Assim como também tem aquelas pessoas que passam a vida inteira fugindo. E o que é fugir? Você tem uma realidade, você tem os seus problemas, mas você fica utilizando subterfúgios, estratégias como bebida, drogas, o sexo, relacionamentos abusivos, e você não consegue simplesmente se desapegar. Como saber que isso está te prejudicando? Analise a longo prazo se um vício está te prejudicando, se essa válvula de escape, se essa fuga realmente está te fazendo bem. Por quê? Porque é normal que você procure alguma coisa do tipo para se divertir, por exemplo. Mas quando isso começa a dominar muito a sua vida, então está se tornando patológico, doentio. Entende, pessoal? Então, o medo provoca essas duas situações. E quando a gente se prende demais a ele, a gente tende a ir muito ao extremo. Ou a fugir demais, ou a lutar com todo mundo. Mesmo com aquelas pessoas que nem precisa que a gente faça alguma coisa. Tem gente que desconfia até da sombra, por exemplo. Tá? E a gente precisa identificar que medo é esse. Qual é a origem desse medo? Foi através de críticas de pais, de mãe? Foi a falta de acolhimento de uma família? Foi porque da nossa infância, na nossa adolescência, a gente não soube conviver, por exemplo, com os coleguinhas de escola? E a gente leva isso para a vida adulta, seja o medo de rejeição, que isso tem muito a ver com questão de autoestima, como eu me percebo, medo do futuro, que aí vai levar muita ansiedade, que aí tem a ver também muito com questão de autoconfiança, pessoas que não confiam que podem fazer alguma coisa a respeito, sobre a sua vida, sobre os seus planos, enfim. Você tem que identificar, é importante através do autoconhecimento, pessoal, identificar como esse medo, que medo é esse e como ele aconteceu na sua vida. Por quê? Porque se ele existe é porque em algum ponto da sua vida ele foi importante. Talvez o medo de você, por exemplo, ser rejeitado, que faz com que você diga sim para todo mundo, por exemplo, foi útil para, em algum momento, por exemplo, para não se parecer com seu pai que dizia não para você o tempo inteiro, entende? Houve um processo de diferenciação que naquele momento foi importante, mas na sua vida adulta está lhe desgastando. Então, um dos motivos também para você saber se você está sendo movido pelo medo, ou por amor próprio, ou por paixão, ou alguma coisa do tipo assim, é o quanto isso te afeta. Se isso está ajudando você a construir ou a desconstruir. Geralmente quem age pelo medo em excesso está desconstruindo a vida, está regredindo. E chega num ponto que ela começa a se paralisar. Muitas pessoas se deprimem porque elas começam a procrastinar decisões, começam a deixar situações para depois e vão se perdendo no processo a ponto de deixar a sua vida completamente desgovernada. Então, é importante entender que o medo existe por um motivo e todo mundo vai sentir medo de alguma coisa. O que cabe a cada um de nós é identificar como podemos sanar esse medo e agir apesar disso. E aí que está outra questão. Se você é uma pessoa que erra, é ótimo porque você errou e beleza, aprendeu com o seu erro.
Agora, se você é uma pessoa indecisa, que aí fica, se eu fizer isso pode acontecer aquilo, se eu fizer aquela outra coisa vai acontecer essa outra coisa. Você não constrói nenhuma experiência. E não tem como você amadurecer sem experiência. E aí você fica preso a uma possibilidade que poderia ter acontecido, mas que nunca acontece. Então o medo tem esse problema, ele torna a gente pessoas indecisas, nos torna pessoas indecisas. E isso faz com que a gente se prenda excessivamente a um lado imaturo nosso, a um aspecto imaturo da nossa personalidade. E aí eu não cresço, não evoluo, não experiencio nada novo, não faço nada novo e aí ajo como uma criança a vida inteira, sempre se sentindo inseguro, sempre se sentindo dependente dos outros, da opinião dos outros, e aí, é claro, eu nunca amadureço. Então, errar é muito melhor do que ficar parado e indeciso. Então, se for para encarar a vida, tem que assumir o risco do erro, assumir o risco de que você pode passar dificuldades, que você pode, sei lá, ser envergonhado, ou alguém pode lhe deixar. Temos que assumir o risco de viver a nossa vida. Se a gente não assumir o risco, sempre vamos estar nesse estado de maturidade, agindo como se fossem crianças, esperando alguma coisa acontecer, Deus aparecer, a mamãe e o papai trazer o brinquedinho do Natal, e aí você nunca luta por você mesmo, entendeu? Então, para superar o seu medo, é importante que você entenda que a vida é um contrato de risco. E sem isso, sem assumir riscos, nunca seremos felizes, tá? Bom, Luan, nossos internautas mandaram algumas perguntas e agora você poderia responder algumas delas aqui pra gente? Manda brasa, pode mandar. A primeira pergunta foi a seguinte: tenho dificuldade em seguir com a vida depois que meu marido me deixou com 2 filhos. Me sinto presa. Uma coisa importante é identificar o que é que impede essa pessoa de seguir a vida dela. O marido que a deixou, por qual motivo também. É importante a gente esclarecer. O que acontece é o seguinte, eu tenho atendido pessoas que passaram por situações, inclusive foi uma pessoa que eu atendi hoje, que eu até comentei com ela, falei, você tinha tudo para dar errado na sua vida, mas ela deu um jeito. Um dos problemas do medo é que a gente nunca visualiza o futuro. A gente sempre se julga no futuro com os estados e o que nós temos no presente. Tipo, você tem 5 anos até que aquele futuro aconteça. Só que você acha que você não vai ser capaz, mas porque você está se avaliando pelo dia de hoje. E você esquece que em 5 anos você vai amadurecer muita coisa e chegando lá você vai dar conta daquele desafio que você hoje tem medo. Então, para uma pessoa que está sendo forçada a viver a vida de uma maneira diferente, como um casamento que faz com que, sei lá, um casamento de 10 anos, 15 anos, e faz com que eu sou forçado a ser solteiro de novo, tudo bem, nesse momento pode causar um desespero, mas só se você olhar para trás. Só se você olhar para tudo que lhe aconteceu, para o que você não apresentou, para a necessidade de encontrar essa pessoa, de ter essa pessoa na sua vida, só se você desconsiderar que você é capaz, só se você se desconsiderar que você pode ser feliz, sozinha, autossuficiente, se você não conseguir trazer esses elementos para a equação, então você vai se sentir muito pequenininho para qualquer desafio. Então esse sentimento, por exemplo, que essa pessoa traz, com certeza já deve existir com ela até mesmo antes do divórcio. Então precisa analisar. Não é à toa, às vezes tem gente que o marido deixa, mas ela já deveria ter deixado o marido há muito tempo, por exemplo. Mas por medo não deixou. E agora que se encontra sozinha, ela é obrigada a enfrentar o medo que voluntariamente ela não enfrentou. Mas a vida é feita de desafios. Às vezes pessoas entram e às vezes pessoas saem. E se a gente não tiver a capacidade de continuar, vai ficar preso de qualquer jeito. A segunda pergunta foi: como não deixar que o medo de dar errado nos impeça de tentar? Como falei na primeira apresentação, é assumir o risco. Dar errado, vai dar errado com certeza. O bom é que a gente cometa erros diferentes, né? Na faculdade eu cometi erros diferentes do que eu cometi no ensino médio. E no ensino médio, e agora na vida adulta eu cometo erros diferentes de quando eu estava na faculdade. A vida é um acertar e errar. Alguém tem a resposta para tudo? Alguém tem manual aqui de instrução? Não tem. A vida vem aí se apresentando para a gente de maneira inédita. Você está aqui com tudo planejadinho, está dando tudo certo, de repente a vida dá uma rasteira. Agora, se não assumir o risco de que você precisa para viver, cometer erros, pegar mais leve com você, não se cobrar tanto, parar de se culpar tanto, se você não assumir o compromisso psicológico, emocional e espiritual de cuidar mais de você, você sempre vai ser esmagado pelas possibilidades, pelos e se. Errar vai fazer. Para morrer só tem que estar vivo, como você tem essa expressão, né? Então, viva assumindo um risco e depois, pelo menos com erro, você pode fazer alguma coisa a respeito. Mas enquanto pensa nele, nada pode fazer.
E a nossa última pergunta é: como lidar com o pensamento negativo sobre questões profissionais futuras que impedem de arrojar, empreender e crescer dentro da empresa ou profissão? Os pensamentos negativos, geralmente, como eu falei logo também no início, é importante a gente trazer à tona de novo. Quando eu penso no futuro, ou eu penso que o futuro é difícil demais e não vou dar conta, ou eu sou incapaz de construir o futuro que eu gostaria de ter. Tem dois movimentos, né? Ou é muito difícil o desafio e eu estou com preguiça, eu vou sabotar, alguma coisa assim, ou eu me sinto completamente incapaz, inútil. E aí, qual é a diferença? A diferença está na olhar para o final da coisa. Se você olhar, por exemplo, começou a faculdade de hoje e você olhar para o fim dessa faculdade, é claro que o desafio vai ser enorme. Tá? Então, como eu falei, às vezes a gente avalia o futuro em cima, desconsiderando que nos próximos anos a gente vai amadurecer o suficiente para dar conta daquilo. Agora, se o seu problema é um problema de autoestima, você não gosta da pessoa que você não sabe apostar em você, você acha que o que sai da sua boca não é importante, se você acha, por exemplo, que o seu jeito de ser não é legal, é desengonçado, é esquisito, então, para onde você for, você vai levar essa insegurança. Então, provavelmente, não só a vida profissional, mas amorosa, mais familiar, mais religiosa, você nunca vai arrojar em nada, porque no fundo você sempre vai se achar errado, esquisito, estranho, nunca bom o suficiente. Então tem que tratar essa autoestima e aí identificar de onde vem essa falha. E sobre o futuro, se o problema, você até tem uma autoestima boa, mas acha que vai ser muito difícil, então a gente tem que saber que nada é construído da noite para o dia. A pirâmide não é construída da noite para o dia. Roma não foi construída da noite para o dia. Um psicólogo, um advogado não acontece da noite para o dia. Nada acontece da noite para o dia. Tudo que vale a pena nessa vida demanda da gente consistência e esforço. E aí acreditar no processo. Eu sei que hoje eu não consigo, mas eu vou aos pouquinhos, aos pouquinhos e aos pouquinhos. E daqui a 5, 10 anos, aquilo que eu achei que era impossível vai ser possível. Tá? Então é também trabalhar muito a questão da paciência e viver um dia de cada vez. Bom, Luan, gostaria de te agradecer em nome do site e também em nome dos internautas e espero que você volte mais com conteúdos tão bacanas para acrescentar, né, aos nossos internautas. Eu que agradeço a vocês duas, a Jaça, por me receber, sempre fui muito bem-vindo aqui. Boa noite.